Fala do Gustavo Gayer, falando sobre o resultado das eleições lá em Belo Horizonte. Gustavo Gayer é deputado federal, é bolsonarista e fez aquele discurso de mimimi de perdedor. Disse que lá eles enfrentaram o Ronaldo Caiado, enfrentaram o PT e enfrentaram Alexandre de Moraes. Eu ia dizer aqui uma coisa, mas não, será que naquela hora ele pensa, esse pessoal pensa em Alexandre de Moraes? Com certeza pensa. Para poder... Uma careca brilhante assim. Vamos ver esse trecho. É isso aí, pessoal. Acabou as eleições. Mabel está eleito o prefeito de Goiânia. E eu quero, sinceramente, que seja uma boa gestão, uma boa administração. Afinal de contas, todos nós moramos em Goiânia. Nossos filhos, nossas famílias, as pessoas que a gente ama. Então, eu acho que é importante, sim, torcer para que essa administração dê certo. Goiânia está sofrendo há muitos anos com essa gestão e a única coisa que a gente não quer é que entre numa situação onde piore ainda mais e a corrupção aumente ainda mais, o desvio de verba pública piore ainda mais. Então, eu torço de coração para que a situação em Goiânia melhore e para que Mabel faça uma boa gestão, junto com o Caiado. Mas eu quero que fique uma coisa bem clara. Vocês têm noção do que a gente fez em Goiânia? Vocês têm noção que a gente enfrentou um sistema perverso, sanguinário, violento, e a gente fez com que eles nem dormissem de medo? Nós deixamos o sistema apavorado. Preste atenção. Nós tivemos do nosso lado um candidato que até antes das eleições nem era conhecido pela maioria da população de Goiânia. Foi um deputado estadual durante um ano, o mais votado de Goiânia, sim, mas ele não tinha projeção e não era muito conhecido. Ele ficou em primeiro lugar no primeiro turno e chegamos no segundo turno e fizemos bonito. A diferença não foi muito grande. Mas lembre-se, nós não enfrentamos, não foi o Mabel. Se tivesse sido apenas o Mabel, o nosso adversário, pode ter certeza, nós teríamos vencido. Mas nós enfrentamos o sistema, o governador do estado, que usou toda a máquina pública contra os adversários. Nós enfrentamos compra de voto com 50 mil cestas básicas, nós enfrentamos o uso da estrutura do Estado, nós enfrentamos uma imprensa comprada que todos os dias elogiava o outro candidato em detrimento do nosso candidato. Nós enfrentamos o PT. Quem elegeu o Mabel foi Caiado e o PT. Pare para pensar, curioso isso, né? Quem elegeu o Mabel foi Caiado, PT e Alexandre de Moraes. Eles ficaram tão desesperados que tiveram que colocar até mesmo o Alexandre de Moraes no jogo para apoiar e ajudar e dar um empurrãozinho ali no Sandro Mabel. Então vamos lá, a extrema esquerda, o PT, a imprensa, enfrentamos a coação, a intimidação do funcionário público, tanto da prefeitura quanto do Estado, obrigando essas pessoas a panfletar, servir de cabo eleitoral, a levantar a bandeira. Enfrentamos toda uma máquina. Todas as figuras da velha política, inclusive da administração do Rogério Cruz, apoiando o grupo do Caiado e do Sandro Mabel. Sim, foi impressionante o fato de nós termos sequer sobrevivido a tudo isso. Mas sobrevivemos. E agora a mensagem mais importante. Hoje existe de verdade uma direita em Goiás, uma direita em Goiânia. Hoje existe pessoas, representantes políticos ou pessoas da política que realmente escutam a população, que não estão ali por um projeto de poder, mas sim um projeto de mudança, um projeto de restauração. Então nós não saímos derrotados dessa. Na verdade, nós saímos vitoriosos. Eu disse para o Fred uns dias atrás. O discurso do perdedor, Pedro, quando não sabe perder é terrível, né? Gente, só fazer uma correção aqui. Não é Belo Horizonte, né? Tá com Belo Horizonte na cabeça. É lá em Goiânia, gente. É em Goiânia. Belo Horizonte deu PT, né? Em Goiânia, Goiânia do Goiás, onde... né, Caiado é governador. Caiado é governador, escolheu Sandro Mabel como candidato a prefeito. E ao assistir a entrevista que ele concedeu ao UOL, Pedro, ele falava sobre a capacidade que o político deve ter para dialogar. E ele condena esse extremismo da direita, assim como condena esse extremismo da esquerda, extrema. E você veja que outrora, mesmo o Caiado não sendo do palco político do Lula, ou qualquer outro político de direita, mas vira e mexe, roda, e todos caem na mesma coisa que o Lula sempre fez. Articulação política. E Lula só conseguiu se manter no poder graças à sua
capacidade de articulação De política. dialogar. Hora ou outra o Lula fala alguma besteira, fala, mas é normal, Tem hora que ele fala para a sua galera, digamos assim. Para sua bolha. Exato, mas na maior parte do tempo, e o mundo inteiro sabe dessa capacidade, na maior parte do tempo o Lula é um articulador político e não existiu, ou pelo menos ainda não existe, outro político com essa capacidade. Você viu que durante as eleições de 2022, após, melhor dizendo, já no governo de transição, todos os partidos fizeram questão de sentar e conversar com o presidente eleito. Porque é isso que faz a diferença para um bom governo. É alguém que consiga conversar com todos os setores. Agora, isso aqui mostra, Pedro, que a direita está rachadíssima. Ronaldo Caiado, que nessa entrevista ao UOL, vale muito a pena assistir, se você não assistiu, assista, carimbou que é candidato a presidente da República, e aí Bolsonaro já está tiririca da vida, os bolsonaristas mais ligados ao Bolsonaro ele achava também. Que ainda ia continuar com aquela ascensão meteórica que ele teve em 2018. Então, né? você viu que o Geyer, para justificar a derrota que o bolsonarismo obteve Sofreu. nas urnas, né, teve que aí apelar para um monte de coisa. Aí nós enfrentamos o PT, o Caiado, o Alexandre de Moraes, a máquina, não sei o quê. Eles ainda estavam naquela de achar que apenas sendo do número 22 valia. Exatamente. Então, já que eu falei do Caiado, né, o porquê que eu acho que não tem nada a ver essa história de porque enfrentamos o Caiado, pelo amor de Deus, né, não faz nem sentido uma coisa dessa. Porque em outros estados o governador também era de esquerda, mas os prefeitos das capitais que ganharam eram prefeitos de direita, né? Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas aí vamos à questão do Moraes, né? Misericórdia, o que é que Moraes tem tanto... Eu acho que se você der... Ele está se referindo àquela operação da Polícia Federal, né? Sobre aquela situação envolvendo o Geyer, mostrando que ele, ou pelo menos acusando ele de utilizar-se de recursos públicos. Sim, ele fez isso. E digo mais, o Geyer estava... Isso aí foi só questão de eleições, mas dentro do próprio Congresso Nacional, o Geyer estava praticamente quase promovendo um projeto onde se utilizasse da máquina pública para perseguir professores dentro de escolas públicas. Ele estava fazendo isso, né? Estava acusando os professores de serem doutrinadores dos nossos filhos. Doutrinador de quê? Porque um professor está dando a matéria de história, mostrando que o racismo existiu, que a escravidão existiu, mostrando que a Segunda Guerra Mundial aconteceu e promoveu o Holocausto, mostrando o que foi a direita no poder, né? Desde a época do descobrimento até hoje. É isso que é doutrinar, é contar a história do país, pelo amor de Deus, né? E depois disse que foi também a culpa do PT. Minha gente, se o PT tivesse essas coisas, o PT tinha sido o maior número de eleitos de prefeitos na capital, né? Pedro, aqui para a gente entrar em outro assunto. Ou a esquerda ou a extrema-direita fazem o meia-culpa, né? Ou fazem o meia-culpa, ou vão colher novas derrotas nas futuras eleições. Não vai fazer. 17h48.